Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Hoje nós vamos conversar, nós estamos no nosso mês interdisciplinar, vamos conversar com o professor Gustavo Ferreira Pedrosa, que é da nossa Educação Física, no CEFT, Centro de Estudos Educação Física e Desportos. Isso. E está à frente do GPATF, isso? GPATF. GPATF, muito bem. Que é o Grupo de Pesquisa Aplicada em Treinamento de Força. Perfeito. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado, Jéssica, pelo convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa vivência na educação física e essa aplicação do meu grupo de pesquisa hoje, que a gente tem alavancado vários estudos e também projetos de extensões. Muito bem. A gente sempre fala aqui que o nosso motivo, né, é o Conversas para Além do Livro. Você é mineiro. Mineiro. Como é que veio parar aqui na UFSM? Pois é, Jéssica, a história é longa, tá bom? Não tem problema. Eu era militar lá em Minas Gerais. Eu era primeiro tenente da Força Aérea lá em Minas e eu estava no meu segundo ano de doutorado. Então, no meu segundo ano de doutorado, militar, chefe da educação física do quartel, eu era a pessoa que coordenava os testes físicos, a preparação física dos soldados, dos alunos, do corpo todo, do corpo militar, todo mundo ali passava na minha mão, essa parte do treinamento. E eu também era da doutrina militar, então eu era uma das pessoas responsáveis de transformar o civil em militar. Além do aspecto de treinamento, tinha esse papel ainda secundário. E eu terminei meu doutorado. Quando eu terminei meu doutorado, fica aquela coisa, né? Caramba, poxa, eu sou militar, mas eu também sou doutor em treinamento de força. E eu sempre tracei na minha vida um planejamento de chegar no ponto de ser doutor e prestar um concurso público para ser professor, um docente em uma universidade, seja estadual, seja municipal, seja federal. E eu tentei alguns concursos. Eu tentei um concurso na Universidade Federal do Ceará. Eu passei, eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. Passei no concurso também para Ilhéus, na Universidade de Santa Cruz, lá de Ilhéus. Mas, sabe, eu falei assim, eu acho que... será que tem algo diferente? Eu vou tentar alguma coisa a mais. Minha esposa assim, vamos ver, o caminho está aí, né? Porque excelentes lugares, né? Você podia ter olhado e dito, vou, né? No Ceará fiquei em segundo lugar, eles chamaram só o primeiro colocado. Lá na UESC, estou aprovado, mas vão me chamar, mas eu não vou continuar aqui. E abri o concurso para cá, em Santa Maria, exatamente na minha área de atuação, na musculação, que era o treinamento de força. Aí quando abriu essa vaga, eu cheguei para minha esposa e falei assim, você vai comigo lá por Sueta? Assim, eu vou com você onde for, vamos juntos. Que legal. Quando eu olhei a lista de candidatos, tinha uma pessoa lá que era um cara muito forte na minha área. Um cara muito forte, um cara internacional, muito forte. Eu falei assim, eu não vou. Esse cara vai passar. Eu mandei o e-mail para ele. Mandei o e-mail para ele saber, e você vai? Porque se ele fosse, eu não viria fazer a prova. Eu não viria. Ele não me respondeu. E a minha esposa virou e falou assim, você vai mesmo assim. Vai que esse concurso é seu, vai lá. Eu fui, fiz a prova, não conhecia absolutamente ninguém de Santa Maria. E Santa Maria é um polo militar. Isso te influenciou a vinda para cá ou não fez parte da tua decisão? Não fez parte. Não fez parte da minha decisão. Eu sabia que aqui tinha vários quartéis, inclusive tem um da Força Aérea, da base aqui, né? E eu também já fui aspirante do Exército de Infantaria. E aqui eu sei que tem vários quartéis do Exército. Então, mas não teve nenhuma influência da minha parte militar por vir para cá. Foi exatamente porque eu sabia que era uma universidade muito conceituada, a UFSM tem um nome muito forte na educação física, construído há vários anos, vamos dizer assim, a primeira geração, a segunda geração de professores, formaram vários doutores que inclusive foram os meus professores lá no FMG, lá em Minas. E eu vim fazer o concurso. Vim aqui, assustei um pouco a cidade, eu lembro que estava meio frio para mim, que era de Minas, foi finalzinho de setembro, já estava meio frio já. E para mim, setembro já começa a entrar o verão daqui, né? E para mim já está um pouco frio, mas tudo bem. Fiz o concurso, passei, avisei lá no meu quartel, meu coronel, que eu iria assumir esse concurso, que eu deixaria as Forças Armadas.
é um baque para eles também. Assim, cara, você vai trocar aqui o tempo. Porque é uma carreira também consolidada, enfim, né? Era uma carreira temporária que eu tinha lá. Era um contrato temporário, eu tinha mais 3, 4 anos para vivenciar ainda as Forças Armadas. Okay. Financeiramente falando, é até melhor do que eu tenho aqui hoje, mas a nível de profissão, satisfação pessoal, profissional, eu me realizo muito mais na docência do que no campo militar. Passei nesse concurso, peguei a mulher, vamos para lá, vamos. Ela é advogada hoje, tem um bom escritório aqui em Santa Maria, Ludmila Viana. E ela continua com as ações dela como advogada e hoje eu estou na docência, assumi esse cargo aqui no CEFRD, aqui em Santa Maria. Isso desde 2023? Isso. Eu passei no finalzinho de 2022 e tomei posse no dia 9 de março de 2023. Estou aqui desde então. E como é que é chegar na instituição, não só, que é uma instituição grande, então ela já vai te trazer novidades por si só, mas fazer esse encontro com a cidade, né, para se estabelecer, porque embora tua família, tua esposa, entendo, né, que continuam lá em Minas, mas vocês vieram enquanto essa família de vocês dois para essa nova fase da vida para os dois, né? Foi. Como é que é fazer esse encontro com essa cidade de Santa Maria, que afinal de contas está acostumada a acolher um monte de gente de fora. A gente brinca que Santa Maria tem umas coisas meio cosmopolitas, assim, outras não tanto. Ela parece que é uma cidade, às vezes, que é de trânsito, mas tanta gente que vem pensando no trânsito acaba ficando também, né? Como é que é esse teu sentir aqui na cidade, essas perspectivas para ti? Olha, essa questão do trânsito merece destaque, viu? Eu venho de Belo Horizonte, cidade com 3,5 milhões de habitantes, uma loucura. Quando eu chego aqui e eu vejo esse trânsito, que para mim é muito bom, tem alguns que reclamam, mas para mim ele é muito bom. Eu achei muito, muito encantador esse trânsito aqui, falar a verdade. Simpatizei demais com as pessoas. Eu fiz alguns amigos que são muito importantes para mim, uma amizade que eu tenho com o professor Lorenzo aqui, que me ajudou muito nesse início de caminhada aqui no CEFT, aqui em Santa Maria, porque, veja, é uma mudança completa de cultura. Exato. Eu tenho minha cultura lá em Minas Gerais, que é completamente diferente da daqui. Eu tenho a minha família, que era o meu alicerce, que eu podia chegar lá, podia bater um papo, podia conversar, podia ir na casa da mãe tomar um cafezinho da tarde ali, comer uma broinha de milho, um pão de queijo maravilhoso. 4, 5 horas da tarde, tá lá o pão de queijo. E isso aqui já não tinha mais. Mas eu encontrei em algumas pessoas essa facilidade, esse suporte, esse ombro amigo, e um deles foi do professor Lorenzo e a esposa dele, que nos ajudaram bastante, tanto eu quanto a minha esposa, a fazer a identificação da cidade, como é que a cidade funciona, a organização dela. Ele me levou aqui no campus, me levou para fazer um passeio completo aqui na cidade, me levou lá na Quarta Colônia, me levou em Termas Romanas, foi me mostrando as coisas. E gradativamente, olha, assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, não faz dessa forma. Então foi me ajudando a interpretar qual que era o melhor caminho. Porque é uma quebra completa de cultura, é uma quebra completa. Na parte musical também, de sentir um pouquinho, a gente tem um gosto diferente de música, mas tudo certo, a gente se adapta com tudo, né? E acaba tirando proveito das coisas. Hoje, eu não me vejo saindo de Santa Maria, não me vejo. Gosto muito de Santa Maria, gosto muito da Universidade Federal de Santa Maria. Confesso que outras faculdades fizeram convites informais para mim, para de repente pensar numa redistribuição, uma mudança. Mas quando eu vejo o meu grupo de pesquisa, quando eu vejo nossos projetos acontecendo, as amizades que a gente constrói e o potencial de desenvolvimento da minha área, que é do treinamento de força, não, muito obrigado. Eu vou continuar aqui até o dia de eu me aposentar. Que legal, que legal. Não deixa de ser já uma declaração de amor por não só pela profissão, mas por esse caminho que você escolheu, porque a gente sempre pensa em possibilidades, né? Quando você é novo, está aqui recém também há 2 anos e meio, né? Um pouco mais, talvez, então não é assim, não tem filho, aí começa a pensar, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não, é aqui que eu quero ficar. Isso é muito legal. Exatamente. Nós trouxemos, a minha esposa, ela tem um filho dela, que é o Brian, que é meu enteado, ele veio com a gente, e ela está com uma proposta de ano que vem ter, quem sabe, um filhinho, né? A gente tem um filhinho nosso vindo daqui. Não sei, uma proposta. Um gauchinho. Tá um gauchinho, né? Que legal. Bom, a gente está se conhecendo agora, ainda é relativamente recente a tua vinda, então muito bem-vindo
pela parte aqui da editora. Tu é nosso suplente, né? Nosso conselheiro suplente pela educação física. Isso. Então, a gente sempre traz aqui as pessoas para contar um pouquinho dessa história, dessa participação e o teu interesse. Agora a gente vai falar um pouquinho do laboratório, do grupo de pesquisa, porque é importante também, quando chega alguém de fora, para oxigenar algumas estruturas que, às vezes, a universidade já dispõe, mas que, de repente, sendo organizadas de uma forma diferente, elas ganham uma outra propulsão. Exato. E eu acho que enfim, pelo que eu tenho visto e lido, a tua chegada junto à educação física aqui na UFSM causou essa oxigenação dentro da tua área, da linha de pesquisa de treinamento de força. Como é que foi essa chegada institucional? Certo. Jéssica, é o seguinte, né? Antes de falar dessa entrada, dessa abordagem, deixa eu falar um pouquinho mais do meu passado ligado ao treinamento de força. Assim que eu me formei na universidade, lá na UFMG, em 2004, ali eu entrei no mercado de trabalho. E eu sempre pensei assim, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que viver o mercado de trabalho para depois ter ali um mestrado, um doutorado, para dar suporte àquilo que eu vi na minha prática. Com base numa realidade, né? Exato. O meu medo era de ser uma pessoa que terminasse a graduação, fizesse mestrado, doutorado, virasse um rato de laboratório, chegasse e eu ia só explicar artigo para os alunos. Isso eu não queria viver, não. Eu queria ter o quê? Histórias para contar, vivências para contar, um campo da prática que eu tive, que é aliado à teoria que eu tenho, e aí ali eu consigo construir uma boa aula e passar para o meu aluno isso. Os teus cases, né? Cases que você encontrou na vida. Né? Exato, são os meus cases, foram vários, viu? Olha, assim que eu formei, eu fui dar aula em escola, eu fiquei por 10 anos em escola. Nossa. Paralelo a esse tempo, eu fui para as academias de musculação, eu fui dono de uma academia de musculação por mais de 10 anos, lá em Minas. A minha família continua sendo dona dessa academia, eu passei para eles a gerência em 2018, quando eu entrei para a FAB, já que ela é incompatível os cargos, né? Passei para eles continuam com essa administração. Então, nesses vários anos de prática, tanta coisa bacana que eu vi, tanta coisa que eu vi assim, fala, isso aqui é aplicável, isso não é aplicável. E tanta pergunta que eu me fiz querendo responder e eu não conseguia. Algo, por exemplo, eu faço 4 séries de 8 ou eu faço 3 séries de 10? De 10 é. Ou é a mesma coisa? 3 de 15. Ou 3 de 15. O que subsidia a decisão de prescrever um programa de treinamento de força que vai levar uma resposta que é a resposta que é o objetivo do aluno? Quais são as bases mecanicistas, fisiológicas, biomecânicas que fazem com que eu determine que isto é melhor para o meu aluno e não isto? Eram perguntas assim que eu tinha na prática que eu não tinha a resposta, que fez com que eu buscasse na teoria essas respostas. E eu fui buscando gradativamente, buscando com os laboratórios lá da UFMG, e a gente foi publicando vários artigos, foi publicar um artigo aqui, publica um artigo dali. Alguns eu questionava, falei assim, opa, essa resposta aqui ela não é aplicável. Eu sei que esse estudo aqui é muito interessante, mas será que tem aplicação no campo da prática mesmo? Quando eu vou pegar meu aluno ali, eu vou aplicar, será que funciona com ele? Então eu consigo fazer bem essa ponte. E por tentar responder perguntas que estão no campo da prática, eu vim para cá e eu encontrei vários alunos com o mesmo objetivo que o meu. É de tentar o quê? É fazer um approach entre a ciência e o campo da prática. Como eu sou um pesquisador de treinamento de força, mas que tem um pé fortíssimo na prática, eu fiz esse gancho com os alunos. E a gente começou a montar perguntas de estudo para responder coisas da prática, responde uma daqui, responde outra dali. Criamos o GEPATF, que é o Grupo de Pesquisa Aplicada em Treinamento de Força, em 2023. Olha, de lá para cá, de 2023 para cá, já foram mais de 20 artigos publicados. Só ano passado foram 14 artigos publicados. Esse meu grupo, nós temos hoje 25 alunos como membro interno. Então, nós temos 25 alunos que compõem o grupo interno do GEPATF. E ainda tem um outro grupo, que é o grupo externo, porque não cabe no interno. Então, eu tenho um grupo externo que representa um projeto de extensão, onde as pessoas desse grupo elas podem participar de reuniões nossas, que a gente vai debater coisas da prática. Olha, aconteceu isso na prática. Vamos tentar achar uma explicação fisiológica, mecânica para aquilo que aconteceu? São reuniões assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por que o treinamento personalizado ele traz mais benefícios do que o treinamento sem supervisão para resposta de hipertrofia e força? Aí a gente puxa um artigo e começa a debater com as pessoas do grupo externo para que eles fomentem com conhecimento científico e melhorem a sua prática. E em algum momento do meu grupo interno vão sair pessoas e essas pessoas do grupo externo conseguem entrar. Então nós estamos criando uma engrenagem grande, uma engrenagem forte que consegue movimentar a ciência
e a prática ao mesmo tempo. A prática com o pessoal lá de fora, algumas práticas que nós temos aqui também, alguns projetos, daqui a pouco a gente discute sobre eles, e eu consigo fazer com que o treinamento de força ligado à musculação, ligado ao crossfit, ligado ao LPO, que é levantamento de peso olímpico, consiga ganhar mais respaldo no campo técnico, no campo científico, no campo profissional. Eu imagino que não seja apenas... enfim, as discussões acadêmicas existem, obviamente, mas esse trabalho de conscientização que precisa ser feito, quase que de uma forma simultânea, porque dentro de um grupo que pesquisa isso, algumas questões podem ser, vamos dizer, óbvias, né? Se óbvias muito entre aspas, porque o óbvio também precisa ser dito. Exato. Mas para levar para um senso comum, em um ambiente ou um meio, um momento histórico em que as pessoas compram um pacote de treinamento pela internet para fazer na sala da sua casa, não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, talvez seja melhor fazer isso do que não fazer nada. Perfeito. Né? Mas mostrar que um determinado movimento, tendo uma supervisão, pode ser feito com mais acurácia, de uma forma mais correta, está fazendo um erro no movimento, ele vai ser corrigido em tempo real. Exato. Do que fazer alguma coisa que talvez leve para uma lesão no futuro, porque a pessoa ficou repetindo, aumentando carga, sei lá, achando que não dá resultado. Exatamente. Essas coisas que vão, às vezes, a ponta do iceberg e vai ficando uma bola de neve pior, né? Exatamente. Isso pode levar a um prejuízo muito grande para a saúde, né? Se não for bem orientado. E quando é muito bem orientado, aí você tem uma resposta fantástica. Vou te dar um exemplo. Ano retrasado, a gente estava com um projeto de extensão com quase 100 idosos que treinavam com a gente. Uhum. E a gente conseguiu, uma parte desses idosos, eram 14 idosos iniciais, a gente conseguiu controlar todas as variáveis do treinamento de força. Estou falando de pausa, de volume, de intensidade, duração das ações musculares, a percepção subjetiva de esforço, a frequência de treinamento. Então a gente conseguiu controlar durante 3 meses esse pequeno grupo de 10 pessoas dentro de um universo que era maior. E a gente fez testes funcionais antes de começar o programa de treinamento e a cada mês. Então, cada vez que passava, a gente fazia 4 ou 5 testes funcionais e a gente foi vendo a redução no tempo para levantar, a redução do tempo para se locomover dentro de um cenário, de um ponto A, do ponto B, do ponto C. Ou seja, a gente conseguiu controlar e demonstrar, e vamos agora publicar esses resultados que reforçam que o treinamento de força ele é capaz de melhorar a autonomia de pessoas, inclusive acima de 50 anos, que era o nosso grupo de estudo. Então, pessoas de acima de 50 anos, foi um projeto alavancado pela minha aluna de TCC, que inclusive defende o TCC dela na quinta-feira agora. É um projeto que demonstrou que o treinamento de força consegue melhorar a funcionalidade de pessoas acima de 50 anos com curto espaço de tempo. Em 3 meses, vimos diferenças absurdas na qualidade de vida delas. Absurdas. Atualmente, agora, estamos treinando 24 idosas, mensuramos a hipertrofia muscular, 6 testes funcionais, que inclui teste aeróbico, teste de mobilidade, teste de funcionalidade, além de dinamometria e flexibilidade. Então, nós temos 24 horas treinando agora, está terminando o 2º mês, e a gente vai novamente publicar esses dados. Alunos de TCC, tá? Graduação. Não estou nem falando do mestrado ainda. Então, a nossa graduação hoje, os alunos que eu estou orientando, são os alunos que me procuram com pelo menos 1 ano de antecedência para que chegue na hora de apresentar o seu TCC, apresente um produto extremamente robusto, um produto muito bem feito, um resultado de aplicação prática muito grande, e o maior beneficiado é a sociedade. As nossas respostas se transformam em prescrições de treinamento que são beneficiadas para o campo da prática. E te ouvindo falar, né, a gente normalmente, claro, mas vem de um preconceito, né? Quando fala em musculação, já pensa na pessoa ou jovem, ou forte, ou né, o rato da academia, aquela coisa. Não, são pessoas, não sei se eram sedentários ou não, né, os idosos, então são pessoas que não têm um hábito e que daí conseguem, talvez por isso, eu acho que isso é importante falar, justamente porque não tinham um treinamento inicial, é que eles conseguem ver um benefício mais rápido, que é aquela máxima, né, de quanto mais treinado, menos treinável, né? Não tem essa... Tem, e publicamos um artigo que reforça essa premissa. Quanto mais treinado, menos treinável. Ou seja, a sua janela de oportunidade de aquisição de uma melhora, ela vai diminuindo a partir do momento que você já adquiriu pelo treinamento essa melhora. Então ela vai sendo reduzida de fato, mas ela vai acontecendo. E não é só o campo da hipertrofia muscular que a gente investiga. A gente investiga perda de gordura também. Um aspecto ligado à estética. Ok, pode chamar de estética, mas eu chamo de saúde.
Emagrecimento hoje é voltado para a saúde. A obesidade é um mal terrível, assim como a depressão é um mal terrível. A obesidade é um mal que alavanca vários problemas, inclusive vários tipos de cânceres. Então, hoje a gente tem estudado sobre a perda de gordura. Inclusive, vamos publicar um artigo agora que reforça a ideia de que não existe perda de gordura regional. Então, a gente usou dados do meu doutorado, tive um menino, o Alan Silva, defendeu o TCC dele na sexta-feira. Você defendeu o TCC na sexta-feira e vai submeter um artigo numa revista nível A, que pegou os dados, conseguiu avaliar os dados, fez uma excelente escrita, né? Tem uma ótima consistência, e a gente vai publicar, a gente espera que seja publicado esse estudo, que reforça que pontos onde teve hipertrofia e pontos que não teve hipertrofia perderam gordura de forma semelhante. Porque pode cair no imaginário, né? Pô, se eu hipertrofiar essa parte, eu vou perder mais gordura nessa parte? Havia esse questionamento, e nenhum estudo até então tinha analisado isso da forma que a gente fez. Pelo menos não que eu conheça. E a gente conseguiu demonstrar que a perda de gordura ela acontece de forma, de fato, sistêmica. Ou seja, a gente vai reforçando a prática. É suficiente essa resposta? Não. Precisa de mais estudos. Tanto é que a gente vai começar daqui a pouco um outro estudo com o grupo do Lorenzo, que é para analisar se pessoas que fazem abdominal, podem perder mais gordura no abdômen do que na perna. Sim. Existem suspeitas já, mas isso, daí com as técnicas e os métodos vocês vão comprovar as suspeitas ou refutá-las. Exatamente. E essas pesquisas a gente faz, sabe, Jéssica? Eu tenho que agradecer também o pessoal da FAPERGS, da Fundação, daqui do Rio Grande do Sul, que no início do ano passado eu consegui ganhar um edital. Aí, por ter ganho esse edital, me possibilitou comprar um aparelho de ultrassom portátil. Então, os pesquisadores que ingressarem em universidades como eu ingressei, eles têm muita dificuldade de aquisição de materiais por falta de dinheiro, falta de verba. Tem muita vontade de fazer, mas não tem dinheiro para comprar as coisas. E eu tive, graças a Deus, essa boa oportunidade. A FAPEGS avaliou bem o nosso projeto, eu consegui comprar ultrassom, e com esse ultrassom já fizemos vários estudos que vão ser todos publicados. Obviamente, a gente vai endereçar esse agradecimento para a FAPEGS, mas fica também aqui agora formalmente meu agradecimento à FAPEGS por essa contribuição, não para mim, mas para a pesquisa, de ajudar os novos pesquisadores que chegaram nas universidades agora a ter fomento para custear com seus equipamentos, que não são baratos, não. E o nosso Centro de Educação Física e de Esporte sempre foi referência, né, em termos nacionais. E, inclusive, no treinamento de atletas, né, recebendo pessoas para fazerem treinamentos aqui. Então, como é que é o teu envolvimento, essa tua chegada, que tu já teve a oportunidade de trabalhar em parceria com essas situações? Porque são esses momentos que, às vezes, as pessoas nem tomam conhecimento da importância que o setor, ou que um laboratório, que um grupo de professores já realiza. Mas como a gente não fica botando o holofote, nem sempre isso é notícia, né? É verdade. Então, eu acho importante destacar também que a nossa instituição tem essa premissa junto das questões desportivas nacionais, já de longa data, né? Tem uma tradição. Sim, aqui é muito forte, né? A parte esportiva, esse incentivo à prática dos esportes, tanto pela comunidade quanto para os alunos. É muito forte isso. No FSM tem um projeto da biomecânica que é muito interessante, que é o GLASS, que ele faz as avaliações de diversas equipes esportivas, como o Interzinho, por exemplo, está sendo avaliado por eles, e pelas equipes da FSM. Só que eles fazem avaliações biomecânicas e, se eu não me engano, morfológicas, com o pessoal de lá. Tem as equipes também. Eu me envolvo pouco nessa parte esportiva. Eu acho que eu estou mais na parte linkada à saúde, de fato. Muitas vezes os esportes eles caminham para um lado diferente da saúde, porque querem rendimento, querem o máximo do rendimento possível. O meu approach, a minha pegada é mais linkada à parte da saúde e uma parte ligada à estética, que seria a hipertrofia muscular e a composição corporal, que distancia um pouquinho da temática dos esportes. Um parceiro que eu tenho na parte dos esportes é o Lorenzo. O Lorenzo tem uma equipe de voleibol, muito interessante a equipe dele de voleibol. Inclusive, a gente quer fazer pesquisas juntos para melhorar não só a parte do treinamento ligado ao voleibol, mas também algum mecanismo associado à parte estética, que é hipertrofia e perda de gordura. Sexta-feira, inclusive agora, o Lourenço está organizando uma palestra, um circuito de palestras que eu vou participar. Esqueci o nome, é do NEPAI, NEPAI UFSM. E ele está organizando esse circuito de palestras onde eu vou conversar sobre a importância da musculação nos esportes.
Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o cara do esporte só tem que jogar o esporte. Não, não tem só que jogar o esporte. Tem a parte de preparação física também. E essa preparação física, ela abraça muito bem a musculação, ela abraça muito bem o treinamento de força. No passado, eu fui atleta de voleibol também, Jéssica. Eu joguei vôlei durante uma boa parte da minha infância e minha juventude. Joguei vôlei até os 17, 18 anos. Eu acho que eu só não consegui ir além por causa da minha altura. Eu tenho 1,80 m para o voleibol, tem que ser aí 2 metros, 1,95 m para cima. Embora saltasse bastante. Mas como jogador, ali a gente sabe que tem algumas demandas que antigamente não eram observadas da preparação física. A gente não tinha preocupação de reforçar, por exemplo, a musculatura antagonista. Vai fazer um movimento de ataque no voleibol. O movimento de ataque no voleibol é feito por alguns músculos. Só que os músculos antagonistas, é muito importante você reforçá-los para estabilizar a articulação na hora do movimento principal. Quando isso não acontece, a musculatura agonista ela é hiper sobrecarregada e ela pode machucar. Pode trazer algum tipo de complicação óssea, ligamentar. E isso machuca. E isso tirou a carreira de vários atletas. Eu fui um deles. Precocemente. O meu futuro seria muito longo, não por causa da altura. Mas eu acho que eu conseguiria chegar um pouquinho além disso aí. Mas eu conheço vários outros que, por causa de lesões, não conseguiram à frente. Final de semana passado, estava lá em João Pessoa, dando curso, e ali nós tínhamos um rapaz chamado Pedro. O Pedro foi atleta da Seleção Brasileira de Voleibol, jogou até os 21 anos na Seleção Brasileira, e por causa de uma lesão no ombro, ele teve que interromper e acabar com a carreira dele. Super jovem, né? Super, 21 promissor. Anos, 2,1 metros de altura, canhoto. Imagina o futuro que esse cara tinha. Impressionante. Mas foi o quê? Foi cefado por causa de uma lesão. Uma lesão que hoje dificilmente aconteceria por causa do treinamento. Por causa do treinamento preparatório, preventivo de lesões. Então, os esportes, hoje, eles entendem que é preciso, e realmente fazer força, fazer treinamento de força preparatório, para que quando chegar a demanda do esporte, aquela demanda não leve uma lesão. Então, tem essa preparação toda, e a gente vai bater esse papo com o Lorenzo na sexta-feira pela manhã. Eu estava olhando aqui o núcleo de estudos em performance e análise esportiva, Isso. que é o NEPAI, o FSM. Né? Dei uma olhada aqui mas dá para procurar pelo Instagram deles ali, não sei exatamente qual que é esse evento, né? Mas tem algumas notícias ali, deve estar, né, nesses cards. A gente tem, eu fico imaginando aqui um manancial de pessoas que são que poderiam estar trabalhando de forma multidisciplinar nesses projetos. Esses projetos, eles têm esse caráter multidisciplinar, transdisciplinar, ou dentro, se outras pessoas aqui que estão nos escutando quiserem te procurar para participar junto, existe essa possibilidade ou é só para educação física? Existe, sim. Para você ter noção, até fora da FSM. Eu tenho alunos do meu grupo interno e do grupo externo que não é daqui, é lá da UFN. O FN, sim. Tem alunos do FN, tem pessoas que já formaram. Basta ter o quê? Boa vontade. Boa vontade e querer, de fato. Eu fico pensando na nutrição, gerontologia, né? São áreas aí que conversam diretamente. Né? Eu tenho alunos, nem são alunos, são profissionais. Eu tenho profissionais no meu grupo que são da nutricional, não são da educação física. Eu tenho profissionais que são da fisioterapia, da terapia ocupacional, e eu gostaria, inclusive, da psicologia. Porque é muito importante. Às vezes você treina com o seu aluno, treina, ele não consegue algum tipo de resultado. Pode ser que tenha algum aspecto psicológico atrapalhando esse rendimento. Pode ser cortisol, alguma parte hormonal, mas que um psicólogo poderia dar uma alavancada. Então eu gosto muito. Eu espero que se alguém aí está escutando e for de uma área diferente da educação física, fazer essas parcerias com o meu grupo seria uma excelente estratégia para melhorar ainda mais o nosso poder de divulgar o nosso conhecimento a partir de uma visão diferente. Seria muito importante para a gente, sem dúvida alguma. Hoje, lá no FSM, os projetos, o GLASS, ele é interligado com vários laboratórios. O meu laboratório, eu tenho conversado com o pessoal da bioquímica, até fora daqui, para que a gente extrapole um muro de um olhar de apenas de uma variável, mas que eu tenha outras variáveis em conversa. Estou fazendo parceria também com o pessoal da Federal de São João del Rei. Lá tem um professor de lá que investiga na parte da aprendizagem motora, assim como nós temos aqui o professor Ricardo e o Copete, e eles se conhecem também, mas eu quero extrapolar essas parcerias para outros centros, para a gente observar coisas que hoje no nosso laboratório a gente não observa, na parte de comportamento motor,
na parte de fisiologia. Então, a gente precisa de ter um campo maior de pessoas para compor um rol de conhecimento. Hoje, no meu grupo, nós temos o professor Tiago, que é da estatística. Você vê, não é da educação física, mas ele é da estatística. E sempre que a gente pede para ele, Tiago, você pode fazer uma análise para a gente aqui, ou então sentar com a gente e encaminhar qual que é o melhor tipo de teste estatístico para esse tipo de pergunta, e ele vai lá nos dar uma boa orientação. Então, tem essa troca, essa conversa multidisciplinar, assim, ela acontece. Acho que poderia acontecer mais, mas acontece em algum plano. Até porque para esses outros núcleos, também eu fico imaginando, né, alguém da estatística poder trabalhar com essa realidade diferente, porque na vida real, já que a gente estava falando fazendo essa dualidade aí, praxis e epistemologia, né? A gente sabe que na vida está tudo junto e misturado, a gente não tem essas gavetas, né? Então, é muito importante que os grupos estejam em contato, que é porque se todo grupo, mas se o seu grupo lá na educação física resolve que tem que saber tudo de estatística, não, sinto muito, é mais fácil, vai ser mais produtivo, mais efetivo conversar com quem já sabe e trazer essa pessoa, fazer essa ponte, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo na nutrição. A gente terminou o estudo no meio do ano, desse ano, que era para avaliar o inchaço muscular quando você faz o supino, na amplitude completa e na amplitude parcial inicial. Manipulação de amplitude foi meu campo de doutorado, então tem alguns estudos em cima disso que eu queria dar continuidade. Só que a gente sabe que a resposta nutricional ela interfere na resposta principal de força, na resposta principal de hipertrofia. Então é uma variável importantíssima. Só que a gente não tem o know-how de fazer uma avaliação nutricional. A gente não tem nem pode, a não ser que seja um nutricionista que vai organizar ali, vai interpretar a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura e o tanto que isso reflete no desempenho da pessoa. O que a gente fez? A gente fez uma parceria com o pessoal da UFN. Então tem meninas de lá, alunos de lá, que agora se formaram, né? Que me procuraram, falaram assim, a gente pode fazer parceria? Eu falei assim, pode fazer parceria e vamos fechar uma parceria aqui. A parte de vocês é fazer uma análise da parte nutricional, nós vamos marcar uma reunião para depois vocês apresentarem essas ideias para a gente. E eles vieram, apresentaram um dia aqui para a gente, foi muito bacana, uma troca assim, riquíssima. Assim foi como foi feito com eles, eu tenho também grupos da fisioterapia, que a gente troca informações também sobre o que pode ser feito para melhorar o desempenho e prevenir lesões. Com a professora Michele da fisioterapia, a gente está fazendo estudo agora, tentando entender o quanto pode ser aplicado um determinado tipo de teste, que é o single leg, e o tanto que ele pode ser aplicado, não como no contexto de testar as pessoas, mas no contexto de praticar aquele teste para ter um resultado. Porque se aquele teste consegue mensurar a força de parte posterior da coxa, por exemplo, se eu treinar como é feito no teste, pode ser que eu reforce essa região de interesse. Só que não foi investigado ainda, então nós estamos com parceria para alavancar esse tipo de investigação. Então é importante sim ter esse tipo de parceria. E a importância dos alunos de TCC, né, de graduação, que podem fazer essas avaliações, vou colocar assim, menores em termos de tempo, né? Não que sejam menores em termos de importância, para que isso possa servir de base para outros que vão vindo depois. Então você não precisa, no segundo momento, começar do início, né? Começar do zero. Já pega os resultados iniciais e isso te dá projeto para muito tempo. Exatamente. Na construção, verdadeiramente construção de conhecimento, tijolinho após tijolinho, né? Exatamente. Jéssica, eu acredito nisso, tá? Acredito que quando você faz um projeto grande, quando você tem os alunos que são inseridos logo no início desse projeto, de repente no quarto semestre, terceiro semestre, quarto semestre, daqui a um ano, quando esse projeto estiver acontecendo, esse aluno que começou ainda sem uma base muito profunda, ele vai depois de um ano ter uma base extraordinária, uma capacidade de responder um TCC que não é só para cumprir o rito de ter o TCC, mas é cumprir o rito de ter feito um TCC, uma coisa extremamente aplicada, um conhecimento palpável, um conhecimento correto, bem apresentado e cientificamente comprovado. É muito válido. Agora, nesse grupo de doses que eu te falei que nós estamos coletando, com 24 doses, a nossa equipe de coleta de alunos que estavam abaixo do seu semestre era muito grande, vai ter uns 6 alunos ali, que possivelmente daqui a 1 ano, 2 anos, vão fazer os TCCs com esses dados. Porque a gente não consegue publicar tanta coisa. Mas se eu separo e incuto nos meninos determinados valores, e eles acreditam e compram isso, eles entendem isso. Puxa, eu vou ser o cara que vai entender essa resposta. Eu vou ser a pessoa que vai responder esse tipo de pergunta, eu vou ser a pessoa que vai entender muito sobre isso. Eu vou ser um especialista nisso, gostei. E ele compreende, ele continua e fica ao longo dos anos, publica o primeiro artigo, publica o segundo artigo, gera o conhecimento e fica aquela impressão, né? Eu quero mais.
Eu quero. E eles compram essa ideia, isso é muito bom. Essa troca, esse carinho com os meninos é muito bacana. A gente sempre fala aqui, quando traz professores que são responsáveis, coordenadores de grupos de pesquisa, como essa cultura é importante de entender que existe, claro, você vai fazer o seu networking quando vai num evento, vai conhecer aquela pessoa que também é referência na área, isso é super importante também. Mas a construção do conhecimento do colega que está do lado, fazendo, quer dizer, está olhando o experimento acontecer, aquele artigo depois vai ser publicado lado a lado lá na revista importante, que é da referência na área, e vai ter o do seu colega. Exatamente. E o seu colega está ali tão digno de atenção e de admiração quanto o bambambam da área. E isso é muito legal, quando o aluno consegue perceber que daqui 10 anos o seu colega, aquele que dividiu bancada, vai ser o bambambam da área também. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso aí é o acréscimo do nosso salário, né? É um benefício adicional que nós temos. Hoje a gente tem parcerias também com o pessoal lá de fora. Tem parceria com 2 grupos muito fortes, um em Maryland, nos Estados Unidos, e outro em Nova York, que é o Brett Schonfeld. O Schonfeld é o 01 no mundo hoje, em publicações também de força. Ele, inclusive, já falou comigo. Tanto o Brett Schonfeld quanto o Marcel Lanza, que está lá em Maryland, eles já falaram, olha, quando tiver aí alguém querendo fazer um doutorado, tiver numa boa condição, manda pra gente. Eles têm uma excelente bolsa, eles pagam passagem, pagam a bolsa mensal, custeia tudo, o aluno não gasta nada, mas precisa de um bom material humano para mandar para lá. Eu agora estou com mestrando, tem um mestrando comigo, que é o Derek, a gente está investigando se o treinamento no exercício chamado Terra, se o treinamento Terra, ele hipertrofia músculos que vão além daqueles que a gente espera. Tem uma expectativa de que hipertrofia quadríceps, talvez hipertrofia glúteo, talvez hipertrofia multífidos, talvez hipertrofia abdômen, a gente não sabe, então a gente vai pesquisar sobre isso. Então, assim que esses meninos terminarem mestrado e eles quiserem continuar na vida acadêmica, um caminho seria mandar fazer um doutorado de sanduíche, ou então ir para lá para os Estados Unidos, ou até para a Inglaterra. Tem um parceiro também lá no Stone, que a gente consegue fazer essas parcerias e mandar os pesquisadores bons daqui para lá. E ali eles tomam a decisão, se querem continuar a vida como pesquisador lá, ou fazer sanduíche, volta para cá. Mas o fato é que quem ganha com isso é a ciência, quem ganha com isso é a comunidade, quem ganha com isso é a sociedade, com a publicação de excelentes trabalhos. E dentro dessa perspectiva, né, de sempre procurar aquilo que é a informação mais sólida, né, por meio dos experimentos, como é que vocês lidam? E aí eu vou... Até talvez a gente possa linkar com a tua questão marcial, até relacionada com a disciplina, com o rigor, né? que são valores muito fortes, né? E eu acho que, apesar de 2 anos e meio aqui, não é o suficiente assim, para ter deixado... Como é que tu enxerga essa profusão de informações que a gente tem nas redes hoje, desconexas, e eu imagino que deva ser... Porque, assim, eu, embora interessada no assunto, eu não sou profissional do assunto. E fico um pouco assustada. Para ti deve ser desesperador. Desesperador, Jéssica. Desesperador, viu? Às vezes você abre a rede social ali, eu não tenho nenhuma rede social muito influente, mas quando você abre as redes sociais e vê informações, poxa vida, fica assim, caramba, é para se autopromover mesmo, o cara faz isso. É para ganhar dinheiro. O cara não está preocupado com a qualidade da informação, ele está preocupado com a quantidade de pessoas que vão visualizar para gerar ali um algoritmo que vai gerar algum dinheiro para ele. É desesperador, viu, Jéssica? Outro dia eu vi eu não vou falar nem quando nem onde, né? Mas eu vi ali a divulgação de uma pessoa falando, o melhor exercício para bíceps é esse, e é sempre um termo assim, né? O melhor, a coisa sempre de uma ideia milagrosa, que vai vir como se fosse uma solução única. Quer dizer, esquece a complexidade, de nada vale, e por isso que eu falo, que eu evoco aqui a coisa da disciplina. Sim. Né? Que não, cara, você tem que fazer, e tem que fazer sempre, e tem que fazer com consistência, e o milagre é esse. O milagre é se manter fazendo. Porque o efeito ele vai acontecer. Talvez não na magnitude que você acredite que vai vir por causa da sua influência no meio social. Essa disrupção mental também, da expectativa com a realidade também, está tudo torto. Né? Tudo torto. O padrão corporal hoje mudou demais. A exigência de ter um corpo esteticamente perfeito ele é muito alta por causa desses influenciadores digitais que ali fazem uso indiscriminado
O uso discriminado seria só a partir do ressalto médico. Sou contra anabolizantes, tá, Jéssica? Mas as pessoas usam muito anabolizante e vendem a informação ali com camiseta, de biquíni, fala assim, treino de dieta, faz esse exercício que vai dar certo. Completamente enviesado pelo anabolizante. Aí a pessoa enxerga aquilo e fala assim, então o segredo é treinar daquele jeito. Mas não, a pessoa que você usou como referência, ela está drogada, ela está usando recursos ali ilícitos que não deveria, que é o uso do anabolizante. Aí entra a questão da disciplina, né? Não, e o teu olhar de que sabe qual é o limite do natural, você bota o olho e diz, não tem como. Mas o inocente que está do outro lado da tela olhando, dizendo, nossa, idealizando, né? Uma projeção. Olha, gente, depois de 20 anos de acompanhando o treinamento de força, é bater o olho e falar, isso é um usuário de anabolizante. Esse não é um usuário de anabolizante. São sinais claros que passam para a gente. E uma boa parte mesmo desses influenciadores, eles fazem uso e vendem a informação a partir da estética, tenta legitimar o que fala pela estética. E é muito ruim isso. É muito ruim quando você sabe que a resposta não é daquele jeito, não deveria ser dada daquela forma, mas é dada e as pessoas acabam comprando aquela ideia. Duas coisas, né? Acho que cabe na formação escolar hoje mudar o nosso currículo escolar para que as crianças tenham acesso a algo sobre criticidade, de ser crítico o suficiente, falar assim, isso aqui é uma informação errada, essa informação não é coerente que acontece, o nosso organismo não tolera esse tipo de coisa para ficar assim, isso não é natural ficar desse tamanho, isso tem algum tipo de malefício, então que seja dado um olhar para as crianças lá na idade escolar, para que aumente a criticidade, para quando chegar na idade adulta, ela consiga fazer a transição do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. E eu falo com os meus alunos, pessoal, olha, vocês nasceram, eu não nasci, eu tenho 45 anos, não sei nessa geração, mas vocês nasceram na geração de hoje que conversa mundo a mundo, vocês nasceram no meio do virtual, vocês precisam se posicionar com as coisas, se posicionem, mas posicionem com aquilo que é certo, que é verdadeiro, aquilo que vocês conseguem comprovar. O que vocês não conseguem comprovar e vocês suspeitarem, de repente falta alguma coisa na ciência, vocês podem falar, um indicativo que a resposta que aconteça seja essa, mas ainda não temos o respaldo para falar corretamente o que é. Não dá para chegar a bater o martelo e falar assim, o agachamento é o melhor exercício do mundo para membros inferiores. Poxa, é mesmo? E para quem não consegue fazer? E para quem tem uma limitação? Para quem tem uma dor? E aquela pessoa que não gosta de fazer agachamento? Aí na minha prova eu sempre coloco isso nos alunos, né? Eu coloco lá, liste os exercícios que compõem o programa de treinamento para melhorar a funcionalidade dos idosos. Em especial um idoso que não gosta de fazer agachamento. O cara não gosta de fazer agachamento. Você vai colocar agachamento para ele? Ele não vai aderir, ele não vai fazer, não vai gostar, vai falar mal de você, vai falar mal do exercício físico, vai sair da academia. Jéssica, eu vi demais isso acontecer como dono de academia. O melhor exercício que tem... É aquele que é feito. É feito, que a pessoa tem vontade de ir lá e fazer de novo. Ela consegue fazer com técnica, com segurança, com confiança. Esse é um bom exercício. Tem exercícios que mecanicamente não são tão eficientes. Mas o cara vira e fala, eu gosto de fazer, você vai tirar aquele exercício dele? De repente aquele exercício ali, embora não seja tão eficiente, mas é o que motiva ele de ir lá naquele treino, ir lá e fazer o que tem que ser feito. E por fazer aquele exercício, já está ali mesmo, ele faz os demais. Então, aí você vai lá fora, o pessoal, não, faça isso, faça aquilo. Não, mas eu não gosto. Faça assim mesmo. Poxa, não é por aí. Tem que saber interpretar muito bem a ciência e a aplicação prática da ciência. E fechar os olhos para muita coisa negativa que hoje a gente tem nessas redes sociais. Como tem? Eu imagino que senão você fica com vontade de entrar em cada um e dizer, não, vai denunciar todos os vídeos. Vou lá entrar no... Porque é isso, né? Você fica inimigo do computador. Você não vai acessar mais rede nenhuma, porque isso aí vai saltar sempre nos seus olhos e vai dizendo, eu não consigo lidar com isso. Aqui, pessoal, fazer um desafio, então, para quem estiver escutando a gente. Listem os professores que vocês entendem que são referências na área, pode ser um professor, mas que seja alguém que tenha um campo científico bem consolidado, junto com a prática, e observe o Instagram dessa pessoa. Observe se ela se posiciona com alguma coisa. Ela fala assim, opa, aqui há um caminho que parece ser melhor do que o outro. Ela não é concisa, deveria falar assim, isso é melhor do que isso. Aí, e não vai falar nunca de biquíni, de sunga, porque ela não precisa do corpo para legitimar o que sabe. Pois então, agora fazendo uma autocrítica, pensando assim, 3 nomes que vieram, né? Não vou falar aqui, mas assim, são nenhum deles é os que eu sigo, né? Esse é o promotor do exercício, do maromba, são 3 pessoas, inclusive um é formado em pedagogia.
Ótimo. Sabe? E eu fiquei pensando agora, né? Realmente, então acho que tem motivos para crer que as minhas referências estão ok. Sem dúvida alguma, estão ok. As maiores referências que eu tenho como pesquisador e como profissional de educação física, elas não estão nas redes sociais. Elas não estão lá. Eu acho que não estão lá porque não querem se contaminar com esse ambiente. Eles preferem divulgar o trabalho delas. Um deles é meu orientador de doutorado, o professor Mauro Heleno Chagas. Se vocês procurarem no nome dele, vocês não vão achar o nome dele. Mas se vocês entrarem no currículo Lattes dele, vocês vão entender por que eu tenho nele um respaldo tão grande. Porque um excelente pesquisador não abandonou a prática, continua na prática. É um ser humano formador de opiniões, de uma maestria tão grande. Ele é capaz, Jéssica, de fazer uma coisa que é muito difícil, que eu quero aprender ainda. Tenho tentado aprender, mas é muito difícil. É extrair o seu melhor dentro do que você consegue oferecer, é extrair o seu melhor e reconhecer em você aquilo que não é tão bom assim, mas eu vou reconhecer de uma forma que eu vou te ajudar a ser melhor. Ele faz isso. Eu exploro, te ajuda... Um catalisador. Exatamente. Eu potencializo que você é muito bom e aquilo que não é tão bom assim, nós vamos tocar nessa ferida. Mas a gente vai tocar na ferida de tal forma que não seja para você tão ruim, tão ameaçador, mas que eu consigo melhorar esse aspecto também. É o que ele faz. Você imagina um cara desse, no campo científico, um cara na prática, lidando com o ser humano, com pessoas, cada um com suas necessidades, mas também precisa de atingir certos resultados, que é importante, e ele consegue fazer tudo isso. Isso é uma referência para mim. Não é uma referência de um YouTube que vai chegar lá de biquíni, vai chegar lá de sunga e falar que o melhor exercício é esse, é aquele, papapá. Não é isso. Sim, tem um valor humano muito, muito relacionado, e até porque a gente tangenciou um tema que eu acho que cabe trazer aqui para a gente falar de um jeito um pouco mais aprofundado, que é a coisa da saúde versus a estética. Nossa. Versus... Quer dizer, não necessariamente, quando a gente está falando em performance, eu dizer não necessariamente, mas quase nunca, performance está relacionado a um bom equilíbrio em saúde. Quase nunca. Olha, Jéssica, é muito difícil, viu? Você linkar, você tentar extrair o máximo de performance possível, porque você vai disputar algum tipo de campeonato, você está dentro de uma equipe esportiva, que você sabe que se você não treinar, de repente, se você piorar um pouquinho, o outro vai pegar a sua vaga, e você vai nos seus limites. E toda vez que a gente aproxima do nosso limite, a gente concorre para uma lesão, a gente concorre para algum tipo de transtorno. Pode ser mental, pode afetar a saúde mental, pode afetar a saúde física também. Eu, como atleta, eu lembro muito bem das viagens que a gente fazia, das imensas viagens, e era sempre muito desgastante. E você não podia nem se dar o direito de tentar regenerar de uma coisa que você machucou. Se você apontar só, tô com uma dor aqui na perna, o treinador vira assim... Já iam te olhar torto. Fala assim, poxa, tá desfalcando o nosso time aqui, vou chamar outro cara lá, a partir de hoje você é o reserva. Você não vai querer fazer isso. Aí você vai treinar machucado e cada vez mais essa lesão só vai ampliando. Sem falar das rotinas de treino, que elas são muito puxadas. Mas eu entendo, é o lado do atleta. O atleta ele passa por isso. Todo atleta de alto nível, ele concorre para estresse mental e estresse físico muito alto. Extremamente alto. É a modalidade. A modalidade pede isso. Senão ele não consegue disputar. É por isso que não dá para falar que atleta e saúde combina. Atleta e saúde... Atleta mesmo, tá? Que eu falo que compete em alguma competição, miro nacional, miro internacional. Esse atleta aí, a preocupação dele, infelizmente, não é bem a saúde. A preocupação base dele é o desempenho, é o esportivo. Se ele conseguir aliar com a saúde, ótimo, mas é muito difícil. Você vai sacrificar alguma parte do seu campo social, do seu campo familiar, do seu campo físico, a qualidade da sua vida como um todo, ela vai diminuir. Mas é o preço que você paga, né? Toda profissão leva a isso. Sim. Toda profissão tem um certo desgaste. A profissão do cara é ser atleta. E por ser atleta tem certos desgastes que são inerentes à modalidade, não tem como negociar. Agora, se você não é atleta, não depende daquilo, fazer loucuras para quê? Para que você vai fazer loucuras na sua vida? Eu vou fazer uma dieta aqui de 1.500 calorias. É um cara que pesa 80, 90 quilos. De 1.500 calorias, porque aí eu vou conseguir emagrecer para chegar bem no verão. Tá certo. Você está perdendo massa magra, está perdendo saúde mental, está perdendo saúde física, o seu meio social já não está muito legal. Não é melhor programar ao longo do ano todo, ao invés de ser 1.000 calorias de restrição, deixar um gargalo um pouquinho maior para você ter um pouquinho mais de qualidade de vida e ir perdendo um pouquinho mais devagar? Essas questões, sabe, Jéssica? Quando a cara não é atleta, não precisa sacrificar como um atleta. Não faça isso, não sacrifique sua vida, não. Leve sua vida um pouco mais tranquila. Mais tranquila, deixa porque os estresses do dia a dia já são suficientes. A gente está indo aqui para os nossos minutos finais
E eu acho que esse já seria assim um bom recado de fim de episódio para as pessoas ficarem pensando, né, até que ponto a gente precisa abrir mão de determinadas coisas de uma forma tão radical, porque o grande lance é entender, isso aí eu vejo que está muito no teu discurso, o exercício e a alimentação e outras coisas como um modo de vida que ele não tem época para começar e para terminar. Quer dizer, não é fazer o exercício para ficar bonito para a foto da formatura. Exato. Ou fazer a dieta para entrar no vestido do casamento. Não. Né? Porque normalmente as pessoas têm esse momento, assim, início, meio e fim. Ali eu conquistei aquele objetivo, estou bonito na foto, estou bonito na filmagem e depois vida louca de novo. Né? Exatamente. Né? É você interpretar que tanto que vale a pena você adquirir certos sacrifícios e quais são os benefícios que eles vão te dar. Se for um sacrifício muito grande, vai ser uma coisa intolerável por muito tempo. O exercício físico não tem que ser encarado como uma coisa que é para fazer agora. Penosa também, né? Penosa, que daqui a pouquinho você vai largá-lo. É por isso que eu sou defensor da prática de exercício físico como um todo. Sou da musculação. Mas se você vir e falar assim para mim, olha, não gosto de musculação, eu gosto do Pilates, maravilhoso, Jéssica, que bom que você está no Pilates, que bom que você está fazendo movimento, excelente, muito bom mesmo. Se vir e fala assim, eu sou da hidroginástica. Mas alguém pode falar assim, mas hidroginástica é pouca hipertrofia, assim, não vai hipertrofiar, talvez não tenha aí uma condição de prevenção de algumas doenças como osteoporose, sarcopenia, certo, mas está movimentando. Está muito melhor do que quem está parado. Uhum. Então, o melhor exercício que pode fazer é aquele que você consegue sustentá-lo, e entender sustentá-lo não como um sacrifício, mas como algo que te dá prazer, que é uma coisa que você sabe que é benéfico para a sua saúde física, para a sua saúde mental também, inclusive social. Porque hoje, né, você quer sair, você quer bater um papo, quantas amizades são feitas no meio assim? Eu me recordo, agora a gente conversava, eu sempre fiz algum tipo de exercício. Eu nunca fiquei, muito pouco, fiquei parada durante muito tempo, assim, sempre fazendo algum tipo de exercício. E são socializações também. São grupos sociais. Né? A gente vê aqui em Santa Maria tem a galera do pádel e do beach tênis. Isso. Fortíssima. Que é basicamente uma confraria. Sim. Né? É um momento festivo, inclusive. Porque as pessoas se encontram, fazem as suas duplas, fazem os times. Sim. Então, encarar, eu acho que ter essa parceria também para desenvolver o esporte, ou ir nessa disposição. Né? Eu, durante bastante tempo, pratiquei natação. Natação, tecnicamente, é um esporte sozinho. Tu está lá na tua raia e vai fazer as séries que são necessárias, enfim. Mas a gente tinha o grupo que se encontrava naquele horário para praticar natação. Então, era aquele momento lá no vestiário, já conversava, já via como é que estava. Faz parte. Depois, vai para o vestiário de volta, depois da aula. Todo mundo... fulano, vai demorar muito no banho, eu quero usar o chuveiro. Então, tem uma intimidade, muitas vezes, que acontece muito rápido. Né? Porque é um convívio muito intenso. E eu acho que isso pode ser uma forma de encarar aquele momento do exercício como algo que não é só, vou lá fazer meu exercício, nossa, vou voltar cansado, hoje está calor. Motivos para não fazer, você vai ter vários. Talvez você vai ter um ou dois que é para ir. Exatamente. Então vai. Vai. Se agarre no seu motivo, vá fazer seu exercício físico assim, se movimente. Faça uma boa escolha. E se não gostar também, muda. Exato. Se você está lá no pádel, não está gostando do pádel, vai para o ciclismo. No ciclismo, eu quero beach tênis, vai para o beach tênis. Ou então você vai fazer mais de um exercício físico, um vai complementando o outro. O que não pode acontecer, Jéssica, é de você colocar as coisas assim, num patamar de loucura que faz com que você sacrifique alguma parte da sua vida. Uhum. Eu estou fazendo agora o pádel, eu estou fazendo o beach tênis e agora eu não posso comer mais açúcar. Mas eu não começo a comer mais açúcar, mas o humor fica horrível, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com todo mundo. Valeu a pena? É curioso isso, né? Porque a gente sabe que normalmente vem esse combo, né? Que a pessoa, justamente pela necessidade e busca de algo, de um resultado muito rápido, ou de um objetivo que tem data para acontecer, tipo um festejo, alguma coisa assim, a pessoa faz o combo, né? Mesmo que ela fique insuportável. Exato. E falando assim, a gente aqui conversando, a gente vê o quão absurdo é. Mas, na maioria das vezes, nas conversas, então, é isso que a gente percebe. Não, agora, nossa, estou tendo que dar aqui uma segurada, porque vem Natal, vem Ano Novo, e daí é isso.
tirei açúcar e já botei tem que beber 3 litros de água no dia, você não bebe nem 2. Exato. Aí já bota lá. Então, isso também, e daí eu não vou me estender muito, porque isso daria até um outro episódio com até um psicólogo junto, né? Posso contar um caso? Bem rapidinho. Por favor, diga. Conversando com um amigo meu, ele falou que estava acordando 4h30 da manhã para... Caso real. Caso real. Ele acordava, ele preparava o cafezinho dele, corria, depois ia para academia, depois ia para o trabalho. Uhum. E o casamento dele desandando. A tua semana está desandando, por que foi? Ele disse, não, porque, poxa, minha mulher ela não gosta muito de musculação e eu gosto de treinar 2 horas por dia. E ela treina 1 hora só. Aí o que eu estou fazendo? Estou treinando antes. Aí eu acordo de manhãzinho e vou pro treino. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, você está deixando de acordar com a sua esposa pela manhã para você tomar um café da manhã com a sua esposa, para fortalecer os laços como casal, para ir correr na rua, para depois fazer sua musculação. Cara, você tá... Repensa nas suas prioridades. De repente, a prioridade agora é seu casamento, cara. É esse tipo de coisa, sabe? Sim, e aí você vê, né? Eu já imaginei, devia ser só um café preto, aí vai treinar em jejum. Um pré-treino, né? Pré-treino. Um whey já toma whey protein. São essas loucuras. Não faça loucura, não. Faz equilíbrio. Essas prioridades, muito bem. Com isso, veja suas prioridades. Saúde é prioridade. Isso. Mas todas as saúdes, né? Perfeito, todas as saúdes. Todas as saúdes, não é só a física não, a mental também. Professor Gustavo, muito obrigado por Obrigado ter você, estado aqui conosco, dedicando uma horinha aí da sua tarde para a gente poder conversar. E para quem nos escuta e nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast, o Instagram aqui da rádio, @radiosUFSM. E temos até dia 10 de dezembro, no nosso espaço cultural, que fica junto do centro comercial, ali na entrada da UFSM, junto do posto de gasolina, nós temos uma exposição que é Contem Pop anos 80, que nós já tivemos aqui o professor Odailson falando sobre o seu lançamento do livro e também a sua exposição, que está ali até dia 10, funcionando nas segundas, quartas e sextas, das 13 às 17 horas, para visitação, e depois nós vamos entrar aí em recesso. Então, para você que nos acompanhou, um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigado. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.